Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, e a todos aqueles que nos ouvem nesta manhã. Queridos, quando nós analisamos a trajetória do homem à luz das Escrituras Sagradas, nós passamos pela criação do homem, que foi uma obra de Deus. Nós passamos também pela queda desse homem devido à sua desobediência, mas também nós passamos pela redenção e passaremos num futuro na glorificação do homem. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos pactos de Deus com o homem, das alianças que Deus fez com o homem. Vamos ver, em particular, o pacto da redenção e da graça. Para isso, eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e gloriamo-nos na glória de Deus. Meus queridos, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? O primeiro objetivo é compreender o que é pacto, o que é uma aliança. O segundo objetivo é entender o significado do pacto da redenção. O nosso terceiro objetivo é compreender o que é o pacto da graça. E o quarto é entender por que Deus criou esses pactos, mesmo tendo o homem caído. Para que nós possamos entender melhor o que é o pacto da redenção e o pacto da graça, nós vamos consultar a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, nas seções 2 e 3, que fala assim, na seção 2, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Isso é o que nós chamamos de pacto das obras. Deus então fez uma aliança com Adão. Esta aliança prometia a vida a Adão, a sua felicidade, mas estava sobre uma condição que era uma perfeita e pessoal obediência, como nós encontramos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Meus queridos, Adão não conseguiu obedecer a este pacto. E nós sabemos quais foram as consequências. O homem então caiu. Houve a queda do homem pela sua desobediência. E Deus já havia falado que ele certamente morreria. E a morte então alcançou a todos os homens, a todos os descendentes de Adão. Então, o pacto que Deus fez com Adão, ele foi perfeitamente cumprido. Então, porque o salário do pecado é a morte. O homem pecou, logo todos nós morremos. Mas a seção 3, ainda do capítulo 7, da Confissão de Fé de Westminster, diz assim: O homem, tendo se tornado pela sua queda
incapaz de ter vida por meio deste pacto, ou seja, do pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, ou seja, a fé em Cristo, para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então Deus também promete não só a vida através do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o envio do Espírito Santo para dispor-nos a crer. Nós cremos não por nós mesmos, mas por intermédio da ação do Espírito Santo. Como está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se com a sua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí vem então uma pergunta muito importante para a nossa aula de hoje. O que é um pacto? Podemos então dizer que é um acordo, um contrato ou uma convenção. A etimologia da palavra pacto, lá no hebraico, berit, que significa acordo, convenção ou contrato, dando a ideia de atar, de ligar. Já no grego, nós temos a palavra diateke, que significa disposição ou testamento. E o que é o pacto da redenção? Vamos falar sobre este pacto. O pacto da redenção é o pagamento de um preço. É permitir que um escravo seja liberto por esse pagamento. É o preço do resgate, ou seja, a nossa redenção é o pagamento do preço, porque nós pecamos. Nós fomos destituídos da graça de Deus lá no Éden. Mas, como eu falei, Deus fez um novo pacto. Então, o que é redenção, para que possamos entender bem o que vem a ser o pacto da redenção? Então, a redenção nada mais é do que o pagamento de um preço, porque o nosso pecado tinha que ser pago. E Cristo pagou esse preço lá na cruz do Calvário. Então, é um pagamento de um preço. É permitir que o escravo seja liberto. Os escravos eram libertos através do pagamento de um preço. Era liberto por esse pagamento. É o preço do resgate. Nós fomos resgatados pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vem a ser então o pacto da redenção? De acordo com Louis Berkhoff, é a aliança da redenção, é o acordo entre o pai dando o filho como chefe. Então, Deus, Pai, dá o Filho como chefe e também como redentor dos eleitos. E o Filho é tomado voluntariamente o lugar de que lhe foram dados pelo Pai. Ou seja, Cristo toma o nosso lugar lá na cruz. Então, o Filho é tomado voluntariamente o lugar que lhe foram dados, ou seja, nos foram dados
pelo Pai. Então, esta é a ideia que nós temos de pacto da redenção. O pacto da redenção, então, meus amados, é isto. É Cristo sendo o penhor, o preço pago para a nossa reconciliação com Deus. Ele tomando o nosso lugar. O castigo tinha que ser para nós. Deus então assume o nosso lugar e recebe todo o castigo, pagando preço pelo nosso pecado. E quando foi firmado o pacto da redenção, meus amados? Esse pacto ele foi firmado lá na eternidade, com a pessoa da Trindade Santíssima, antes da fundação do mundo. Estava incluído no pacto, nos decretos eternos de Deus. Esse pacto estava incluído nos decretos eternos de Deus, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, meus queridos, esse pacto, o pacto da redenção, foi feito lá na eternidade pela Trindade Santa. E qual é a participação da Trindade nesse pacto? Então vejamos, o Pai, ele é o originador do pacto da redenção. O Filho é o executor. Nosso Senhor Jesus Cristo foi que executou o pacto da redenção. E o Espírito Santo, ele é o aplicador. É o Espírito Santo que aplica a redenção em nossas vidas. E qual é a posição de Cristo? Meus queridos, nós podemos dizer que a posição de Cristo é dupla no pacto da redenção. Primeiro, ele é o fiador, ou o penhor da aliança. Ele se fez responsável pelo cumprimento das obrigações legais de outrem, ou seja, ele paga, ele cumpre as obrigações legais que era cabida a nós. Como está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 22, que diz assim: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele expia os pecados do seu povo, sofrendo a punição necessária, satisfazendo as exigências da lei. Cristo então satisfaz as exigências da lei de Deus. Como está lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. A nossa redenção, ela ocorre em Cristo Jesus. E a segunda posição de Cristo, nós podemos dizer que, em segundo lugar, Jesus é o chefe da aliança, ou seja, ele é o representante de todos quanto o Pai lhes deu. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, amados irmãos, em Cristo os eleitos serão vivificados. Aqueles a quem Deus determinou para a vida eterna serão vivificados em Cristo. E em que se baseia
o pacto da redenção, em que se fundamenta? Nós, será que somos merecedores desta grande aliança? Não, meus amados, nós não somos merecedores. Nenhum de nós somos merecedores. O que se baseia o pacto da redenção é o grande amor de Deus e a sua misericórdia. Ela se baseia no amor de Deus, se baseia no amor do Filho, no amor de Jesus Cristo. Nós podemos ver lá em João 3,16, né, o grande amor de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o homem, Deus amou a criatura, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis o grande amor de Deus para com nós, miseráveis, pecador que somos. E o amor de Jesus Cristo nós podemos ver claramente lá em João 15:13, que diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Cristo deu a sua vida em favor de nós. E ninguém tem maior amor do que este. Então, o pacto da redenção, meus amados, está fundamentado no grande amor do Pai, no grande amor do Filho e na intercessão direta do Espírito Santo. Meus queridos, o sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício vicário. Cristo se colocou no nosso lugar, no lugar do pecador, e incumbiu-se de fazer expiação do pecado, suportando o castigo necessário, satisfazendo as exigências da lei. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E qual é a relação entre Cristo e o pacto original, ou seja, o pacto das obras? Para Cristo, meus amados, vigora o pacto original, ou seja, o pacto das obras. Cristo veio cumprir a lei. Ou seja, a saber que a vida eterna só pode ser obtida em satisfazendo as exigências da lei, ou as exigências da lei. Então, para Cristo, meus amados, vigora o pacto original, porque só Ele seria capaz de cumprir a lei. E só Ele, por sua total obediência, pôde satisfazer essas exigências e obter vida eterna. Vida eterna para o pecador. Como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. E quais são as exigências do pacto da redenção? A primeira exigência é que Cristo assumisse a natureza humana com suas enfermidades atuais, embora sem pecado, como está lá em Gálatas capítulo 4,
versículo 4, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A segunda exigência é que Cristo se colocasse sob a lei, a fim de pagar a penalidade do pecado, intercedendo, ou seja, merecendo a vida eterna para o homem. Então Cristo veio para cumprir a lei, para pagar a penalidade do nosso pecado, para que nós pudéssemos merecer a vida eterna. Como está lá em João capítulo 9, versículo 4, que diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Isso é Cristo dizendo que é necessário que façamos a obra daqueles que me enviou, enquanto é dia e noite, e a noite não vem, certo? Quando ninguém pode trabalhar. Meus queridos, a terceira exigência do pacto da redenção é que Cristo aplicasse os seus méritos ao ser humano. Ou seja, Cristo justificando os nossos pecados. Os nossos pecados sendo tributados em Cristo. Colocados em Cristo. E a justiça de Cristo, a perfeita justiça de Cristo, sendo tributados a nós. Então essa é a terceira exigência, que Cristo aplicasse os seus méritos ao ser humano, regenerando por meio da operação do Espírito Santo e consagrando a Deus. Meus amados, como está lá em Tito capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas por sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E quais são as promessas do pacto da redenção? Todo pacto exige os nossos comportamentos, como nós devemos fazer para que esse pacto se cumpra, mas também todo pacto tem uma promessa. Se nós podemos tomar como exemplo o casamento. Há um pacto entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. E nesse pacto há promessas de um cuidar do outro, de um amar o outro, de um respeitar ao outro. Assim também, no pacto da redenção, nós temos promessas. E quais são essas promessas? Vejamos então. A primeira promessa é que Deus apoiaria Cristo na execução da sua obra. Deus estava sempre com o Filho. Deus Pai estava com o Filho, apoiando-o na obra da redenção. Como nós podemos ver lá em Isaías, capítulo 42, versículo 6, que diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. A segunda promessa do pacto da redenção é que Deus livraria Cristo do poder da morte, o exaltaria à sua mão direita no céu, entregando-lhe todo o poder no céu e na terra. Como está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. A terceira promessa do pacto da redenção é que uma multidão que ninguém pode enumerar, formada por pessoas de todo o mundo, seria feita assim participantes desse pacto, sem discriminação. Todo homem tem a oportunidade de conhecer a Cristo. E o pacto da redenção atingiria os eleitos de todas as nações. Como está lá no Salmo 72, versículo 17, que diz assim: subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurados. A quarta promessa do pacto é que nesta obra a glória do poder de Deus seria manifesto ao homem e ele seria exaltado, como está em Efésios capítulo 1, versículo 6, que diz assim: para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus queridos, este é o pacto da redenção. O pacto que nasce no coração de Deus, na Trindade Santa, fundamentado no seu grande amor. Meus amados, vamos ver então o que é o pacto da graça. Vejamos então, queridos, quais são as bases do pacto da graça, para que nós possamos falar o que é o pacto da graça. Vejamos então. O pacto da graça ele está baseado no pacto da redenção. Deus estabelece o pacto da graça. Na verdade, o pacto da graça, ele aflora do pacto da redenção. Ou seja, um pacto entre Deus e o ser humano. Nesse pacto, as bênçãos do pacto da redenção são agora transmitidas ao homem. Haja vista que o homem desobedeceu ao pacto das obras, lá em Adão, como nós vimos, devido à sua desobediência. Como vimos na lição anterior, quando nós falamos a respeito do homem, quando nós falamos a respeito do pecado. Meus queridos, então, este é o pacto da graça. O pacto da graça, esse pacto aflora do pacto da redenção. É a aplicação do pacto da redenção em nossas vidas, por intermédio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, pela sua misericórdia, aproveu outra oportunidade de salvar o homem da sua condenação, consequente através do pacto da graça. E quais são as partes do pacto da graça? Quem faz parte desse pacto? Quais são as partes? A primeira parte, meus amados, é Deus. Deus é a primeira parte, né, que toma a iniciativa e também determina a relação em que a segunda parte, que é o homem, terá de manter com ele. Neste pacto, Deus é o Pai gracioso e perdoador. A outra parte, como nós já falamos, é o homem, o ser humano caído, o pecador. Como nós podemos ver, meus queridos, a segunda parte desse pacto é o homem, o ser humano, pecador e caído, como está lá em título 2, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens.
E qual é a relação que existe entre o pacto da graça e o pacto da redenção? Como nós já vimos, meus queridos, o pacto da graça é a aplicação do pacto da redenção na vida daqueles que foram eleitos para a vida eterna. E quais as finalidades do pacto da graça? A primeira finalidade desse pacto é a restauração da amizade do homem com Deus. Quando Adão pecou, quando houve a queda do homem, nós nos tornamos inimigos de Deus. O pacto da graça, por intermédio de Cristo, nos torna novamente amigos de Deus. Então, é a restauração da amizade e da comunhão. Nós nos afastamos de Deus. Nós perdemos a comunhão de Deus. O homem natural não é capaz de ter comunhão com Deus. Mas através do pacto da graça, nós podemos agora ter comunhão com Deus. A comunhão entre Deus e o homem. Meus queridos, o segundo é que nós podemos agora ser participantes da vida eterna. Como nós vimos, o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ter vida eterna. Mas no pacto das obras, Deus falou que se Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Representando a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Agora, com o pacto da graça, nós podemos ter vida eterna em Cristo. A terceira promessa é possibilitar ao homem que ele pode agora abraçar as bênçãos espirituais, como a salvação em Cristo pela fé. Então agora nós podemos usufruir das bênçãos da salvação. Como está lá em João, capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E quais são essas grandes promessas do pacto da graça, meus amados? Podemos então dizer que as promessas do pacto da graça, a primeira grande promessa é a nossa justificação. Como eu falei, nós agora somos justificados perante o Pai, perante Deus. Jesus Cristo é o nosso justificador. É um ato forense que é nos trazido até a nossa vida. Nós somos justificados por Cristo. Como eu falei, os nossos pecados são lançados em Cristo, são atribuídos, são colocados em Cristo. E a sua grande justiça é colocada em nós. É tributada a nós. A segunda grande promessa é o perdão dos nossos pecados. Nós somos perdoados pela graça, não porque nós somos merecedores, não pelos nossos méritos. Uma outra grande promessa é a nossa adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus, porque Cristo nos comprou na cruz do Calvário. Ali Ele pagou o preço, Ele rasgou a dívida que era entre nós, que havia sobre nós. Como está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz que Cristo rasgou a dívida que existia e cravou essa dívida lá na cruz. Então nós somos adotados como filhos de Deus. E agora nós passamos a ter direito à vida eterna.
Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também temos a promessa do Espírito Santo para aplicar plena e livre a obra da redenção em nossas vidas. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, para que esteja para sempre convosco. Uma sexta promessa é que nós, no final, na segunda vinda de Cristo, nós seremos glorificados. Ou seja, a glorificação final numa vida que não terá fim. Como está lá em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quais são as exigências do pacto da graça? Vamos ver então as suas exigências. Primeiro, que o homem aceite pela fé as promessas do pacto, para assim entrar na vida eterna. Agora, quem é que coloca esta fé no nosso coração? É o próprio Deus, meus amados. É o Espírito Santo. É Deus que nos desperta. Como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que nós nos vangloriemos. Então é o Espírito Santo que coloca esta fé em nós. Que o homem, como eu falei, aceite pela fé o sacrifício de Cristo. Meus amados, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, sabemos que a nossa casa eterna nesse tabernáculo se desfez. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos terrenas, mas por mãos eternas nos céus. Um segundo princípio é que pelo princípio da nova vida gerada dentro do homem, ele se consagre a Deus para uma nova obediência. Nós devemos agora, regenerados, salvos, redimidos, justificados por Cristo, agora vivermos numa nova obediência, numa nova vida em Cristo. Como está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Ou seja, nós temos agora o Espírito Santo habitando conosco em nossas vidas. Nós temos esse tesouro de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Podemos então concluir, meus amados, esta aula da seguinte maneira. Primeiro, o nosso Deus é um Deus de aliança. O seu grande amor fez com que Ele fizesse uma nova aliança para nos resgatar, para nos salvar, para sermos novamente amigos de Deus, temos comunhão com Deus. Então o nosso Deus é um Deus de aliança. Mesmo que o homem as tenha quebrado, o nosso Pai Celeste, pela sua infinita graça, restaura todas as coisas em Cristo Jesus. Podemos concluir também que os méritos de Cristo são creditados em nossas vidas, hoje e na eternidade. Meus queridos, como é bom
sabermos que Cristo nos trouxe esta grande aliança que foi criada, que foi planejada lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Como é maravilhoso! Sabemos que em Cristo nós temos vida eterna e comunhão com Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando, que nós possamos permanecer firme no propósito de sermos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos receber a coroa da vida, que já está reservada para aqueles que aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe ricamente. Eu quero orar agora com vocês que estão aí nos assistindo. Quero agradecer a sua presença, embora virtual. Vamos orar então, vamos curvar as nossas cabeças. Querido Deus, ó Deus, como é maravilhoso, como é gratificante sabermos que o teu grande amor fez o envio do seu Filho amado Jesus Cristo para completar, para realizar a obra da redenção lá na cruz do Calvário, aonde ali deveríamos estar cada um de nós, pecadores. Mas, ó Deus, o teu grande amor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E hoje nós temos vida eterna e comunhão contigo. Ó Deus, muito obrigado por isso. Querido Deus, nós queremos também, Senhor, colocar diante de Ti, diante do Teu trono, todos aqueles que estão sofrendo, ó Pai, nesse momento de angústia, nesse momento de tribulação, que o mundo vem passando, ó Pai. Ó Deus, afofa o leito daqueles que estão, ó Deus, sofrendo. Ó Deus amado, livra, Senhor, a cada um de nós. Ó Senhor, livra-nos do mal. Ó Deus, esteja conosco para sempre, ó Pai. Esteja conosco, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra viva e edificante, que corta mais que a espada, ó Deus, afiada como espada, ó Senhor, que penetra nos nossos corações, que separa, Senhor, até mesmo juntas e medulas, alma e espírito. Ó Deus, que separa o inseparável. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que acabaram de ouvir a Tua palavra. Que ela possa fazer, ó Deus, guarida no coração de cada um e nos edificar, nos, ó Deus, transformar em homens e mulheres e crianças mais fiéis a Ti. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. E nós oramos no nome precioso do Seu Filho amado Jesus Cristo, que reina e vive para sempre. Amém.